o quanto o ser humano é diferente dos animais. Veja, isso é muito importante. Quando um animal tem uma relação sexual e ele alcança o ápice do prazer, ele está plenamente satisfeito naquilo que ele fez. E ele cessa o seu desejo. Ele já alcançou a gratificação sexual e basta. Quando um ser humano tem uma relação sexual, ele ainda se demonstra insatisfeito. E é possível que ele passe de uma relação para a segunda, da segunda para a terceira, quarta, quinta, sexta, e aquilo vai se transformando numa compulsão, vai se transformando numa espécie de doença. Eu não estou dizendo que todos os seres humanos fazem isso, mas eu estou notando que os seres humanos podem ter esse tipo de doença e os animais nunca têm esse tipo de doença. Ou seja, não existe nenhum exemplo de um animal que pratique o sexo compulsivamente, mas existem, infelizmente, numerosos exemplos de seres humanos que o fazem. Pois bem, então, como é que nós vamos explicar a natureza do sexo entre dois seres humanos? Quando um homem se une a uma mulher, o sexo, ele é mais do que uma união animal. O que um homem e uma mulher estão fazendo quando se unem sexualmente é muito mais do que aquilo que um macho e uma fêmea, animais, fazem. Por quê? Porque o ser humano tem alma. E a existência da alma é que demonstra o quanto o sexo precisa ser vivido espiritualmente. Coisa que os animais não fazem. Os animais não se casam porque os animais não têm alma. Os animais não estão buscando a felicidade como a nossa alma está buscando. Portanto, quando uma pessoa se engaja no ato sexual, ela não entra somente com o seu corpo. Ela entra também com a sua alma, e a alma não pode ser desprezada. E é por isso que a igreja insiste que o ato sexual só pode ser realizado quando as pessoas unem não somente os seus corpos, mas unem também as suas almas. E é por isso que o casamento é necessário. São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II, fez uma série de catequeses chamadas de Teologia do Corpo. Nós temos um curso no nosso site sobre esta Teologia do Corpo do Papa João Paulo II. Na Teologia do Corpo, João Paulo II nos ensina que um ato sexual pode ser mentiroso. Por quê? Porque quando um homem se une a uma mulher, o que ele está dizendo com o seu corpo é o seguinte: eu sou todo teu. E ela está dizendo para ele também: eu sou toda tua. Ora, quando você tem sexo com a sua namorada e com o seu corpo está dizendo: eu sou todo teu, e você depois se levanta e vai embora para casa, é evidente que aquele ato sexual era uma mentira. O corpo fala, o corpo diz. E é por isso que o ato sexual antes do casamento só abala o relacionamento dos dois. Por quê? Porque ao invés de confirmar o amor, confirma o egoísmo. Veja, o contrário do amor não é necessariamente o ódio. Você vai dizer assim: não, padre, eu amo minha namorada. Mas veja, o contrário do amor pode ser usar o outro. Transformar o outro em objeto da minha gratificação sexual sem querer ter nenhum compromisso com aquela pessoa. Você vai dizer: não, padre, mas eu amo. Eu quero me doar totalmente para minha namorada. Ah, é? Se você quer se doar totalmente para ela, por que você não quer se misturar com ela? Como assim, padre? Ah, bom. Por que você usa camisinha, pílula, evita a gravidez, faz todo tipo de coisa para que não haja um filho? Por uma razão muito simples. A natureza do ato sexual mistura as duas pessoas. Eu sou a mistura do meu pai e da minha mãe eternamente. O ato sexual é isso, ou seja, o meu pai se uniu à minha mãe e eu eternamente serei a união dos dois. Ora, quando você faz um ato sexual, mas você não quer se unir a outra pessoa na possibilidade de um filho, é porque você não está pronto para se unir àquela pessoa. E se você não está pronto para se unir àquela pessoa, o ato sexual torna-se mentiroso e destruidor. E destrói não somente você, destrói o relacionamento, porque cria insegurança. Por exemplo, na própria natureza da mulher, quando se faz o sexo antes do casamento, lá, quase que no inconsciente,
se instala uma dúvida. Será que ele me ama? Ou ele está somente me usando? Por quê? Porque as mulheres sabem instintivamente que os homens são capazes de ter sexo com qualquer coisa, até com animais. Portanto, um ato sexual feito por um homem não significa absolutamente um ato de amor. Por parte do homem, também a insegurança se instala. Por quê? Porque quando ele faz sexo antes do casamento, ele se pergunta: mas se ela é capaz de transgredir a lei comigo, ela não é capaz de transgredir com outro? Se ela é capaz de fazer sexo fora do casamento comigo, ela não será um dia capaz de fazer sexo fora do meu casamento com ela? E assim, o relacionamento entre os dois vai se abalando. E o sexo antes do casamento, ao invés de construir a relação, destrói a relação. Por isso a igreja, porque quer bem aos seus filhos e quer bem aos relacionamentos dos seus filhos, diz: se abstenham, sejam castos e esperem o momento do casamento, onde então, unidos não somente no corpo, mas também na alma, vocês poderão então se misturar e se unir para sempre nos filhos que querem ter paz para sempre.